A entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a elevação do tom no discurso do PSDB contra o PT. Hoje entrevisto Alberto Goldman, vice-presidente nacional do PSDB, de densa e extensa carreira política, em que foi deputado estadual, federal, secretário de governo paulista, ministro de Estado e governador de São Paulo. Muito obrigada, Goldman, por estar conosco. Bom, a ideia é uma análise de fatos muito importantes que estão acontecendo no nosso universo político. Quero começar com um fato do dia. Foi instaurado no Conselho de Ética o processo que pede a cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Goldman, que expectativa que o senhor tem em relação a isso? Vai prevalecer o que? A sensatez, a análise de fatos e provas ou o espírito corporativista na base do olhar para o Cunha e pensar, hoje é ele, amanhã posso ser eu? Na Câmara sempre prevaleceu a vontade popular. Em vários casos em que eu convivi, a vontade popular prevaleceu. Se prevalecer a vontade popular, o Cunha estará fora. Eu acho que se não prevalecer nesse caso, porque afinal de contas não é só a vontade do Congresso, existe um acordo com o próprio governo. A presidente Dilma e ele estão hoje abraçados. Pode ser até um abraço de afogados, mas estão abraçados. Nesse momento, um se apoiando no outro, frágeis, mas se sustentando um ao outro. Eu acho que se não for no Congresso, na Câmara dos Deputados, o afastamento do Cunha, será através da denúncia que o Ministério Público está fazendo e através do Poder Judiciário. Mas ele tem que sair, porque ele não pode mais presidir o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, porque ele tem realmente uma responsabilidade em atos de corrupção que ocorreram nesse país. Agora, Goldman, o PSDB tem sido cobrado. Eu vou usar uma expressão sua agora. Cunha está abraçado a Dilma. O PSDB se abraçou a Cunha para ter ali uma garantia de que ele acolha o pedido de impeachment que foi entregue há alguns dias? Acho que no começo houve essa expectativa, sim, de muita gente do PSDB, não minha, mas de uma maioria dentro do PSDB. Hoje já não é bem assim. Hoje a maioria já acha que realmente não tem a hipótese de sustentar, isso já foi explicitado, inclusive, pelo presidente do partido, o Aécio, de que não é possível sustentar a figura do Eduardo Cunha. Como fazer? Como é que esse processo vai se dar? Daí para diante, nós temos ainda muitos lances. Porque nós temos que obedecer à lei, tem que obedecer à Constituição. Isso é fundamental, isso em primeiro lugar. Então não queremos superar a lei e a Constituição. Mas nós temos que chegar ao momento em que Cunha seja afastado e que a presidente da República responda num processo de impeachment. Mas a pergunta que eu fiz, Goldman, foi o PSDB. O PSDB fez essa cobrança publicamente, que Cunha seja afastado, considerando já todas as evidências, considerando a situação em que ele está, de denúncias de corrupção, de provas, de Ministério Público, Procuradoria-Geral da União e até o pedido de investigação do Supremo? Fez não na forma tão incisiva quanto eu gostaria que fizesse. Na minha opinião, nós temos que ser muito mais duros, muito mais incisivos e nós devemos ajudar a levar o povo brasileiro às ruas, para que nas ruas a gente force a saída do Cunha se ele não sair e da própria Dilma Rousseff. Bom, Goldman, falando em incisivo, eu tenho lido seus artigos no seu blog e noto que o seu tom crítico foi parar nas alturas. Realmente, se tem ali um exemplo do termo incisivo, é naquilo que o senhor expressa. Eu queria falar primeiro a respeito do PT. Há algum tempo escreveu o fim de uma era, garantindo que tinha acabado a era do PT e do Lula. O Lula está aí fortíssimo, firme, resistindo bravamente a todas as denúncias que são feitas em relação a pessoas que foram ligadas a ele, em relação a familiares dele, está indignado com isso, dando muito apoio para Dilma, dando indicação para o Ministério, sendo atendido, qual seja ele, em termos de fim de PT e de Lula, a gente não está vendo grandes indicadores. Houve exagero e avaliação
precipitada quando o senhor escreveu isso? Não, pelo contrário. Eu escrevi o fim de uma era, que era o fim de uma era há 2 anos e 4 meses. E venho escrevendo sobre isso há 2 anos e 4 meses. E dizia que poderia até acontecer, como de fato aconteceu, a Dilma ser eleita em 2014, como foi eleita. Agora, a era do PT encerrou. O PT acabou como partido político que chegou ao ponto onde chegou, com a credibilidade que tinha, com o apoio da população que tinha. Esse acabou. A Dilma deixou de ser presidente para entregar uma boa parte do governo, se não todo o governo, ao Lula. Por isso que o senhor usou a expressão carne morta, que Dilma e Eduardo Cunha são carne morta? São carne morta. É um termo Depende pesado, apenas, né? Pode ser um termo pesado, mas é um termo da realidade. São pessoas que estão exercendo o mandato, porque chegaram a esse mandato, e que nós sabemos que tem um prazo dentro do qual eles estarão fora. Em algum momento estarão fora. Não sei se será 3 meses, 6 meses ou 1 ano, mas o país não aguenta chegar até 2018 nessas condições. O país, a crise econômica é tão profunda que não é possível chegar nem hoje com a liderança do Lula. E o agravamento dessa crise pelo impeachment? Que já tem uma situação grave para ele e para a família. Tem 5 filhos empresários. Quem conhece a história do Lula, de onde ele veio, como é que ele veio, imaginar que você já tem 5 filhos que são empresários, que fazem negócios de milhões e milhões para cá, vendem e compram milhões, é algo inaceitável. Não existe isso, não é possível isso, não é crível isso, dentro de uma moral que nós temos que defender, uma lógica moral, não é possível isso. Então, ele ainda sustenta, com alguns fios é capaz, sim, ele ainda é o resto do mito que foi, não é mais o mito que foi, mas tem um resto de mito que foi, é o que resta ao PT, mas isso vai acabar, está acabando e vai acabar logo. E o que é importante é que a gente consiga resolver esse problema, superar esse problema, para que o país possa começar de novo a trabalhar. Esse país parou, o país parou em todos os sentidos, na economia, no desenvolvimento social, nos valores. Esse país não tem mais, não consegue mais produzir. Nós vamos ter esse ano uma queda do PIB histórica, vamos ter o ano que vem uma queda do PIB histórica. Nunca no Brasil nós tivemos 2 anos seguidos de uma queda de PIB desse valor. PIB significa riqueza do país. O país está sendo destruído e nós temos que tirar essa gente daí para evitar a destruição do país. Trazendo aqui para São Paulo, ainda no tempo que nós temos, que nos resta, saiu a pesquisa mostrando Celso Russomano com uma diferença muito grande, ele com 34% de preferência de voto, segundo colocado Marta e Haddad, e o PSDB com Andréa Matarazzo lá atrás com 4%. O que é isso, Goldman? O PSDB está sofrendo desgaste de poder também, tanto quanto o PT no governo federal? Eu comecei a minha vida política, minha primeira eleição em que eu convivi mais intensamente, foi em 74, quando no governo de na disputa de Senado, havia 2 candidatos. Carvalho Pinto, que tinha sido governador, tinha sido ministro, e que aparecia nas pesquisas, numa época mais ou menos como essa, com 70% a 80%, 70% a 80%. E havia um outro candidato, que era do MDB, que era Orestes Quercia, que aparecia com 2%. Quem ganhou a eleição foi Orestes Quercia. Isso sempre se deu assim. É claro que os candidatos que estão aqui nas pesquisas de hoje têm recall, o que a gente chama de recall. O Russomano é um nome importante, é uma pessoa que tem um apoio expressivo da população, mas é um recall, por enquanto é um recall. Ele talvez esteja no teto. A sua Marta Suplicy, com os seus 13%, está no teto. E tem vários que estão no teto. Os candidatos do PSDB que aparecem, os nomes que aparecem, ainda estão no piso. São pessoas que não são conhecidas ainda. Serão conhecidas. A disputa final, eu acredito, será entre o candidato do PSDB ou, quem sabe ainda, o Haddad consiga sair desse marasmo em que ele está, subir um pouquinho para disputar um segundo turno. Não vence, mas pode disputar um segundo turno. Ou então será o Celso Russomano disputante do segundo turno. Muito obrigada, Alberto Goldman. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.
Gamberini.